Muito bom dia, começa agora o nosso devocional abençoado. E tá buscando a Deus pela manhã é uma bênção. Como eu sempre digo, aquilo que o salmista nos deixou em seus salmos. Te busco pela manhã e o Senhor me ouve. E a palavra de Deus também diz que a sua misericórdia ela se renova todas as manhãs. Então isso é motivo para que a gente busque a Deus logo pela manhã, porque isso mostra que o lugar de primazia que Deus tem em nossa vida, ele continua intacto. Porque quando colocamos outras coisas no lugar, é porque estamos dizendo aonde está o nosso tesouro. Então, nosso tesouro não deve estar na correria do dia a dia, mas sim naquilo que Deus tem para cada um de nós, que é a presença dele em nossa vida. Porque quando buscamos Deus logo pela manhã, conseguimos ter Deus em nossa vida, em nosso ser, todo do restante do dia. Agora, quando buscamos as outras coisas, ficamos o dia todo tentando lembrar onde está Deus. Então, quando buscamos a Deus logo pela manhã, isso é motivo de muita alegria para cada um de nós. E para que a gente venha meditar na palavra do Senhor, eu quero deixar um tema aqui, como a gente sempre tem um tema, que é o nosso maior exemplo. O nosso maior exemplo é o título, o tema do nosso devocional de hoje. E para que a gente venha discorrer aqui nessa palavra, se você puder abrir sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 7, diz assim, ó: Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Nessa passagem temos uma verdade muito marcante, que nos ensina profundamente acerca do caráter de Jesus. Jesus, ele sendo o próprio Deus, decidiu se esvaziar de sua santidade, de toda a sua glória e assumir a posição de servo. E muitas vezes a gente olha para a vida de Jesus, assim como que é nosso maior exemplo, que ele se esvaziou de tudo aquilo que ele era para servir. E às vezes, muitas vezes a gente tem dificuldade de servir, por achar que servir nos coloca numa posição inferior. Mas quando na verdade quando estamos servindo, estamos seguindo o exemplo que Jesus nos deixou, que é o quê? Servir. Então, quando esse exemplo é impactante, nos ensina e nos mostra, nos direciona a olhar para dentro de nós, mesmo para a gente reconhecer que a gente precisa sim aprender cada vez mais com Cristo, porque Ele é o nosso exemplo, os seus ensinamentos, para Ele toda a honra e toda a glória, e que a gente venha andar servindo uns aos outros. Mas nesse mundo que a gente vive ultimamente, muito egocêntrico, muito egoísta, queremos só para nós, só para nós. Até mesmo a unção que muitas vezes temos, uma unção, a gente acha que a gente tem alguma coisa, sendo que nem a fé que a gente tem não é nossa, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, quando entendemos que estamos na posição somente de mordomos, que se tem alguma coisa sobre a nossa posse, é simplesmente para a gente administrar, porque o mordomo ele só administra e toma conta. Nada é dele. Então, quando temos isso, não nos apegamos, não colocamos o coração nas coisas. Porque a palavra diz que aonde está o seu coração, ali também está o teu tesouro. Mas quando colocamos-nos na posição, quando aprendemos com Cristo, que a nossa vida precisamos servir para alguma coisa. Para quê? Para aquilo que possa agregar na vida das pessoas. Mas muitas das vezes olhamos por situações e não queremos fazer nada, porque deixamos o egoísmo tomar conta do nosso ser. Jesus nos ensina, por meio de sua vida, que o verdadeiro valor não está em ocupar lugares de destaque, mas em preparar lugar para que outro se sente. Essa lição foi vivida intensamente por Jesus, quando, mesmo sabendo que seria traído, escolheu servir, levar, eles mesmo Jesus sabendo que ele iria ser traído mesmo. Ele poderia ali na cruz do Calvário antes pedir para que Deus mandasse uma legião de anjos para livrar e consumir com todo aquele povo. Aí Jesus falou assim: perdoa, Pai, que eles não sabem o que fazem. Jesus não estava falando simplesmente para os soldados romanos ou para aquelas pessoas ali, mas estava falando para as próximas gerações, até mesmo para essa geração. Porque tudo passa, mas a palavra de Deus há de permanecer.
Então a palavra de Deus permanece. E quando entendemos que Jesus, ele não teve orgulho dentro dele, não havia orgulho dentro dele, por isso que ele não se ofendia. Assim como está escrito na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas, assim como aqueles a qual tem nos ofendidos. E entender que a ofensa, muitas vezes a gente olha para determinada situação e nós mesmos nos sentimos ofendidos. Às vezes nem era a intenção, de repente, de uma situação que acontece, a gente se sente ofendido. Às vezes é a nossa percepção que a gente conclui que fomos, às vezes, ofendidos. Mas na realidade não é. Porque a ofensa, ela faz com que a gente guarde mágoa. A ofensa, ela faz com que a gente desvie do propósito. Mas quando não, assim como a oração do Pai Nosso, ó, filhos, não se ofenda com as coisas deste mundo. E perdoa aquelas pessoas que, se você percebeu que te ofendeu, perdoa e volte para o seu propósito, qual que é? Servir. Porque aquele que não serve, não serve. Precisamos fazer algo. A nossa vida, ela é muito passageira nessa terra. Eu estava aqui pensando, hoje pela manhã, eu falei, nossa, dos meus 15 anos até os meus 30, nossa, passou muito rápido. Então eu acredito que dos meus 30 aos meus 45 vai passar muito rápido, porque os anos estão passando cada vez mais rápido, os dias estão passando cada vez mais rápido. Eu acredito que dos meus 45 aos meus 60, então nem se fala. E aí já a média perspectiva de vida do brasileiro hoje é de 75 a 85. Que passar disso também é fadiga, só sofrimento. Então a nossa existência é muito curta para que a gente fique levando ressentimentos, fique levando ofensas, porque se a gente se libertar da ofensa, a gente tem que perdoar as ofensas ainda, Jesus nos ensinou no Pai Nosso. Porque quando perdoamos os ofensores, a gente pode entender que a palavra do Senhor nos mostra que precisamos perdoar aquelas pessoas que nos ofendeu. E é isso que Jesus ele espera de cada um de nós, porque o céu está aberto, os anjos estão vendo, Jesus está vendo, dizendo assim, ó, não se ofenda com isso. Porque se você entendeu que está além dessas ofensas, você deixaria todas essas ofensas para lá e seguiria o seu caminho rumo ao seu galardão. Só que não, a gente se prende nas ofensas. Daquelas pessoas que muitas vezes, as pessoas que nos ofendem estão muito machucadas e acaba nos machucando. Porque pessoas feridas ferem. Mas quando entendemos que não precisamos carregar ofensas, mas sim seguir aquilo no qual o Senhor Jesus Cristo designou para cada um de nós. E entender que quem nos chamou, nos capacitou, foi Cristo, foi o Senhor. E é o Espírito Santo do Senhor que guia os nossos passos, que nos protege, que nos livra de todo mal. Então eu quero deixar três sugestões práticas para que a gente venha meditar. Que a primeira é o segredo da grandeza de Jesus, que foi o quê? A humildade. Primeiro, a humildade. Então, que a gente venha começar o nosso dia entendendo que precisamos entender que a grandeza começa com a humildade, para que a gente possa caminhar assim como Cristo demonstrou, assim como Cristo nos ensinou. E humildade não tem nada, ser humilde não tem nada a ver com ter tantos na conta, tanto valor na conta. Não, humildade é você entender que precisamos um dos outros. Assim como é o oposto, que é a arrogância, é entender e reconhecer que não preciso dessa pessoa, não preciso. Isso aí é arrogância. E o contrário da arrogância é a humildade, entender que precisamos sim um dos outros. Segundo, entender que a atitude de Jesus que devemos copiar todos os dias é as atitudes de Jesus, não é muitas vezes a do homem, porque o homem sim muitas vezes vai ser falho. Mas quando trazemos a atitude de Cristo, percebemos a atitude de Cristo, porque vai chegar determinado tempo em nossa vida que a gente vai quebrar tanta cabeça, a gente vai bater em tantos lugares, que ele buscando de repente um sentido de vida, porque a gente nunca parou para analisar aquilo que Cristo está aqui ó, debaixo do nosso nariz. Só que vai chegar um determinado tempo na nossa vida que a gente vai cair em si e vai olhar e falar assim, nossa, Jesus Cristo deixou todo um manual para nós, deixou todo um caminho para que a gente possa seguir, para que a gente não se ofenda, para que a gente não tenha o nosso coração nas coisas desse mundo, para que a gente não queira o mal do nosso próximo, para que a gente siga o verdadeiro caminho, para que a gente tenha o Espírito Santo em nossa vida. Mas a gente deixa muitas vezes tudo isso de lado e vai buscar coisa
aquilo que é certo aos nossos próprios olhos, sem consultar aquilo que Cristo ordena para cada um de nós. É onde que muitas vezes a gente cria expectativa, essa expectativa ela não é suprida, ela é frustrada, e então culpamos quem? A gente culpa todo mundo, menos a nós mesmos. Mas quando olhamos para dentro de nós e reconhecemos que o erro muitas vezes provém das nossas próprias atitudes, pelas nossas próprias escolhas, é aí que reconhecemos que não, é a palavra de Deus, é a palavra de Jesus Cristo que devo eu meditar, que devo eu seguir, que devo eu viver, para que os meus dias, que é muito passageiro nessa terra, seja eles com um fardo no qual o Senhor diz: vem de mim todos cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. O meu é leve. O fardo vai ter, mas a palavra de Deus diz que o fardo é leve, porque ele já levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras somos sarados. Servir em busca de reconhecimento. Muitas pessoas buscam servir em busca de reconhecimento. Isso é fato. Nem precisa às vezes estar falando óbvio, mas isso daí a gente vê muito. Jesus ajudava pessoas sem procurar aplausos. Ele simplesmente curava, ele libertava, ele sarava, sem que as pessoas viessem a aplaudir. Ele não fazia isso por aplauso, reconhecimento ou status. Ele fazia a vontade do Pai que o enviou. Colocava a vontade de Deus, porque ele colocava a vontade de Deus acima de tudo. Ele confiava no propósito do Pai, porque ele sabia que Deus, a qual enviou, já tinha designado tudo para ele. E cabe a nós seguir o que? Os passos do Filho, porque ninguém vem ao Pai senão pelo Filho. Ter um coração humilde é a chave. Quando temos um coração humilde, é reconhecer que precisamos do nosso próximo, encontrando graça dos homens e diante de Deus também. Terceiro e último, porque Deus, ele exalta quem escolhe a humildade. Muitos falam daquele quem se humilhar, aquele que for humilhado será exaltado. Não, aquele que se humilhar. Você se humilhar, você se colocar na presença de Deus, o seu secreto, buscar Ele, em adorar Ele em espírito e verdade, chorar, se quebrantar na presença dEle. Não é porque fulano de tal te humilhou, às vezes você pegou essa ofensa que a gente falou lá no começo e levou para sua vida e leva essa bagagem pro resto da sua vida. Há mais de 20 anos você lembra, você se machuca com isso ainda. Não é isso não. É você se humilhar, você se desprender de tudo isso, você se colocar na presença, não impedir essas, muitas vezes, ofensas, não impeça, não seja uma barreira para que você se coloque na presença de Deus limpo de mão e puro de coração. Para que você se coloque na presença dEle, adorando Ele em espírito e quebrantado, verdadeiramente. Então, a palavra de Deus, ela vai nos capacitar, vai nos curar, vai nos libertar de tudo aquilo que não provém daquilo que é de Deus. Porque quando escolhemos a humildade, escolhemos fazer aquilo no qual o Senhor designou para cada um de nós, o quê? Seguir o nosso maior exemplo, que é o título e o tema do nosso devocional de hoje. Então que a gente venha entender nesse dia de hoje que a humildade é o caminho para que a gente venha ter uma vida mais leve na presença de Deus. Sem ressentimento, sem orgulho, não temos tempos para perder com isso, porque a nossa existência é muito curta nessa terra. E mesmo que se alguém fez alguma coisa com você, te ofendeu, te criticou, isso, não leva isso não, nem para o coração e nem para a vida. Entenda que o que Deus tem para você, para cada um de nós, vai muito além do que isso. Porque tudo isso aí passa, daqui a pouco ninguém mais está lembrando, mas você está levando isso. Não leve isso para o coração, não. Coloque a palavra de Deus no seu coração, que é a palavra do Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles a qual não tem nos ofendido, para que a gente não caia em tentação e Ele livre nós de todo o mal. Amém? Eu quero orar com você agora nesse final de devocional, na segunda-feira abençoada, que a gente possa refletir naquilo que o Senhor Deus tem para cada um de nós. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, obrigado por esse entendimento, obrigado por esse devocional, obrigado por este momento, obrigado, Senhor, por esse ouvinte que nos ouve, meu Deus. Pai, sabemos que só estamos aqui fazendo esse trabalho, meu Pai, trazendo, meu Deus, essa palavra, não é porque somos bons, é porque o Senhor nos capacitou, é porque o Senhor nos chamou. Estamos aqui no intuito de servir, de transbordar aquilo no qual o Senhor nos encheu para trazer, meu Pai. Não por honra, nem por mérito, meu Pai,
e que todo o nosso eu, Senhor, venha ser jogado por terra e é que a gente venha ter um coração ensinável, um coração sedento pela Tua palavra, meu Deus, para que a gente alcance, Senhor, cada vez mais, Senhor, as pessoas que precisam ouvir essa palavra. Então, no nome de Jesus, Senhor, consagramos esse momento a Ti, esse dia a Ti, Senhor, e com ele, Senhor, o Senhor possa nos ajudar, nos dar força, sabedoria e entendimento, nos guardando, nos livrando de todo mal. Amém. Meus irmãos, vamos ficando aqui pelo nosso devocional abençoado, mas a boa notícia é que amanhã às 7 da manhã estaremos aqui de volta. Esse devocional está chegando, você não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe com aquela pessoa que precisa ouvir uma palavra dessa e assim você vai estar nos ajudando. Puder deixar o seu like, o seu amém também ajuda bastante. É isso, até a próxima, até amanhã se Deus quiser e Ele quer.